Atos 11, 19 e 24. Deste modo que observamos o nascimento deste que veio a ser o segundo maior centro de formação e envio de missionários da época, atrás apenas de Jerusalém, e onde também foi nos dado este título honroso, que até hoje nos é distintivo. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 26b. Foi em Antioquia que teve início a extraordinária obra que veio a realizar aquele que até pouco tempo tanto havia perseguido a igreja do Senhor. Atos 8:3. Ele mesmo que já havia consentido na morte do primeiro mártir. Atos 8:1. E intentava expandir sua violenta perseguição. Atos 9:1. Mas não pôde mais prosseguir em seu intento ao defrontar-se com a gloriosa manifestação no caminho de Damasco do Senhor redivivo, que lhe perguntava acerca da perseguição empreendida não contra a igreja somente, mas contra o próprio Senhor. Atos 9:4. Caindo em terra sem poder enxergar, devido à poderosa manifestação. Atos 9:8. Mas enfim teve sua saúde restaurada e foi informado acerca do caráter singular de seu chamado à obra do apostolado. Atos 9, 15 a 16. E é importante que transcrevamos aqui algumas linhas gerais acerca deste importante instrumento da obra de Cristo, pois, conforme podemos investigar, foi ele o autor do primeiro documento neotestamentário. E não apenas isso, suas cartas, que vão tornar-se a primeira coleção de livros organizados e que vão servir como autoridade para a igreja da antiguidade e de hoje. Foi deste grande centro, nas palavras de Bruce L. Shelley, capital administrativa da província romana de Síria, com uma população de 500 mil de pessoas. Era também a terceira maior cidade do império, depois de Roma e Alexandria. História do Cristianismo ao Alcance de Todos, página 21, editora Shed Publicações, 2004. Que partiram estes heróis da fé, a fim de romper as barreiras geográficas das etnias, da língua, das religiões e apresentar o bendito Nazareno como Salvador para todo aquele que nele crer. Deste modo, por volta de 45 d.C., conforme nos informa a Bíblia em ordem cronológica NVI, página 1161, editora Vida Nova, depois de serem comissionados pelo Espírito Santo, Atos 13, 2 ao 4, foram eles enviados a proclamar o Evangelho às nações, Atos 13, 5. E podemos ter maiores informações acerca dos grandes desafios vencidos por Paulo e sua equipe, os perigos, os desentendimentos, a persistência e, enfim, o nascimento das primeiras igrejas ao longo da importante fonte histórica do Novo Testamento chamada Atos dos Apóstolos, documento histórico e sagrado que nos dá subsídio do mais respeitável a fim de conhecermos os aspectos mais importantes da grande obra de Deus em, por meio de seus escolhidos, formar a sua igreja, estabelecer o seu reino em toda a terra e propagar a mensagem de salvação por meio de seu Filho amado. Capítulo 3. Ordem cronológica aproximada dos escritos. Cartas Paulinas. Tessalonicenses, 51 d.C. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos traçar nossa rota pelas veredas da história da composição dos textos bíblicos, observando atentamente os indícios e orientando-se pelos testemunhos que nos dão as coordenadas para as mais aproximadas evidências, sempre lembrando que não estamos falando em termos de exatidão, uma vez que tratam-se de documentos antiquíssimos, e que pela obra e poder do Santo Espírito puderam preservar seu texto para nos servir de linha mestra da fé cristã. Mas no que diz respeito às informações sobre as datas e locais de composição, contamos com alguns testemunhos e algumas importantes provas arqueológicas
que estão trazendo cada vez mais luz ao contexto em que foram produzidos. Nosso itinerário para iniciar a análise cronológica da composição de parte importante das obras neotestamentárias, ou seja, as cartas paulinas, será definido primeiramente pelas viagens missionárias do apóstolo dos gentios. Isso porque, de acordo com o que pode ser afirmado pelos especialistas em documentos desta época, como também pelos indícios que constam nos textos, a obra escriturística teve início a partir das preocupações pastorais deste grande homem de Deus, que rompeu barreiras diversas, como ele mesmo nos descreve. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 26 ao 31. E deste trabalho intenso, não somente os cristãos aos quais foi endereçado tais documentos se beneficiaram, mas com toda certeza também nós, que hoje somos edificados e ficamos estupefatos apenas em imaginar as intempéries pelas quais o apóstolo e seus companheiros tiveram que enfrentar a fim de expandir as fronteiras do reino e levar luz dentre o mundo submerso em trevas. Pelo que podemos apreender pelas pesquisas e de acordo com importantes estudiosos, tais como Joseph Angus e o pastor Antônio Gilberto, dentre outros, concordam que a primeira igreja a ser alvo da correspondência epistolar do apóstolo foi a que se encontrava na importante cidade de Tessalônica, por volta do ano 51 d.C., cidade esta que é descrita por Joseph Angus em sua obra denominada História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, páginas 666 e 667, editora Ragnos, 2008. Tessalônica, em tempos mais antigos chamada Termas, banhos quentes, achava-se situada num braço de mar que tinha nome de Golfo Térmico. O nome Tessalônica foi lhe dado pelo general macedônio Cassandro em honra de sua esposa, que era irmã de Alexandre Magno. Sob o domínio romano, era a capital de um dos 4 distritos da Macedônia e a sede do governador provincial, o pretor. Embora fosse uma cidade livre, administrada por politarcas, Atos 17, 6 a 8, designação especial que ainda se conserva num arco do triunfo. A igreja é fruto da segunda campanha missionária do apóstolo e seu amigo Silas, que após estarem livres da prisão em Filipos, dirigiram-se para aquela região e, adotado o procedimento que é sempre comum a Paulo, o evangelho foi pregado primeiro aos judeus, Atos 17, 2. Mas o resultado mais eficaz mostrou-se com a campanha entre os gentios, Atos 17, 4, que vieram a constituir a base daquela igreja conforme nos apontam os indícios em 1 de Tessalonicenses 1, 9 ao 10. Esses mesmos pelos quais Paulo mostrou-se muito preocupado devido à precariedade de sua obra naquela ocasião, devido ao alvoroço promovido pelos judeus, que os tentaram apanhar na casa de Jason, o que lhes forçou a deixar a cidade sem poder edificar melhor a igreja nascitúria. Com o objetivo de zelar pela vida desta recém-nascida igreja, Paulo, já em Atenas, envia Timóteo, seu amado filho, na fé, a fim de que anime os irmãos e lhes fortaleça. Ao que Timóteo, após cumprida a missão, traz boas novas ao apóstolo acerca da firmeza de fé dos irmãos tessalonicenses, o que traz alívio e regozijo ao coração de Paulo. 1 de Tessalonicenses 3, 6 ao 9. E enfim, Paulo empenha-se em reforçar a fé
e instrução dos irmãos por meio desta carta, que é talvez o primeiro escrito da nova aliança e foi composta estando o apóstolo já em Corinto, no ano 51 ou 52 depois de Cristo. E seguida a esta, Paulo escreve a segunda carta por volta de 53 depois de Cristo, estando ainda em Corinto, e com a finalidade de corrigir distorções de entendimento concernente a acontecimentos escatológicos, o que poderia dar ocasião a maus mestres para distorcer suas palavras. Capítulo 4. A questão da carta aos Gálatas. A hipótese de ser esta a primeira carta. Gálatas, 48 ou 49 depois de Cristo. A primeira viagem missionária de Paulo. Antes de prosseguirmos nosso trajeto com as composições em datas aproximadas para as cartas paulinas, é importante abordarmos neste ponto a questão da data de composição da carta aos Gálatas, como também um dilema que versa sobre o que pode designar especificamente a região geopolítica conhecida como Galácia. De acordo com o ponto de vista de muitos estudiosos, e inclusive de acordo com o pastor Antônio Gilberto em sua obra A Bíblia através dos séculos, página 156, editora CPAD 2001, a data provável para a elaboração da carta aos Gálatas seria o ano 57 depois de Cristo. Isto é corroborado pelo bispo Lightfoot, que de acordo com Ciro William Ramsay, comete um equívoco de interpretação das descrições de itinerário apresentadas em Atos dos Apóstolos 16:6 e 18:23, o que tem levado esses estudiosos ao longo de muito tempo a interpretar aquela região descrita como sendo a Galácia geográfica, como é esclarecido por Joseph Angus. Estes termos, referindo-se aos textos de Atos 16:6 e 18:23, têm sido interpretados como significando a Galácia geográfica, uma faixa de terra ao norte da Ásia Menor, ocupada pelos celtas. Celtai, igual Galatatai, igual Gali. Cerca do ano 280 a.C., submetida ao poder dos romanos por Manlio no ano 189 a.C., e incorporada na província romana da Galácia em 25 a.C. As três principais cidades primitivamente ligadas às três tribos invasoras eram Tavium, Pessinus e Ancira. História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, Joseph Angus, página 678, editora Ragnus, 2008. De acordo com Ramsay, que viveu entre 1852 e 1916 e era um cético e crítico ferrenho das obras de Lucas, Atos e Evangelho, e defendia que o livro de Atos não havia sido escrito antes do ano 150 da era cristã, o que lhe negaria a autenticidade em relação aos fatos descritos sobre os primórdios da Igreja e a intensa obra missionária dos apóstolos. Foi com o fim de ver provadas suas teses que Ramsay partiu para a região e empreendeu séria pesquisa, escrutinando minuciosamente as informações constantes de Atos dos Apóstolos. O trabalho realizado por Ramsay neste viés é brevemente descrito por Ralph O. Muncaster no livro Examine as Evidências, página 256, editora CPAD 2012, como segue. Suas viagens arqueológicas de Ramsay o levaram a visitar 32 países, 44 cidades e 9 ilhas. Depois de 15 anos de intensos estudos, ele concluiu que Lucas foi um historiador de primeira categoria. Esse autor deveria ser colocado ao lado dos maiores historiadores. E depois deste intenso estudo de campo, veio ele a concluir que as informações comumente aceitas de que a região apontada pelos textos referidos trata-se da Galácia geográfica, como descrita por Joseph, é na verdade um erro que se deve à falta de informações suficientes, o que pode ser
que pôde ser verificado por ele, que por isso afirma que o texto, na verdade, está se referindo à região da Galácia, enquanto região da província romana com este nome, o que expande seu raio de verificação desde a região do Ponto, a mesma a quem Pedro endereça sua epístola, como também a região que engloba as cidades que são descritas por Paulo em seu itinerário. Logo, Ramsay sugere uma opção de entendimento deste mesmo texto, descartando o entendimento de Atos 16:6 e 18:23, sejam descrições isoladas de um trajeto extremamente longo e acerca do qual não temos maiores informações. Na verdade, ele afirma que este mesmo texto de Atos 16:6 é, na verdade, o resumo do itinerário que já foi traçado pelos versículos anteriores do mesmo capítulo. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra na Ásia. Atos 16, 1-6. Com isto, Ramsay está afirmando, dentre outras coisas, que os Gálatas, aos quais Paulo se referia, eram exatamente os cristãos da região por ele descrita em seu itinerário em Atos 16, 1-6. E isto resulta que, de acordo com esta tese, Tessalonicenses não seria o primeiro escrito de Paulo e, consequentemente, do Novo Testamento, mas sim a sua carta aos Gálatas, que se suas informações estiverem corretas, terá sido redigida entre 48 e 49 depois de Cristo, em resposta à tentativa de judaização das igrejas que foram foco de sua primeira investida missionária e que se encontravam no raio de atuação dos judaizantes de Jerusalém. Essa tese de Gálatas como sendo a primeira epístola do Novo Testamento endereçada aos cristãos desta região descrita em Atos 16, 1-6 é apresentada na obra Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia, de Paul Lawrence, página 165, editora SBB, 2008. Ao que parece, Paulo escreveu primeiramente aos Gálatas, apesar dessa ideia não ser aceita por todos os estudiosos. A nosso ver, a carta foi escrita entre 48 e 49 depois de Cristo, às igrejas de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, fundadas por Paulo em sua primeira viagem. Mesmo sem uma aceitação geral, nos parece bastante plausível os argumentos de Sir William Ramsay, o que nos leva a pelo menos considerar esta hipótese, diante das evidências apresentadas, o que pode corroborar para o entendimento deste texto de forma mais satisfatória, uma vez que apresenta uma fundamentação muito mais sólida em consonância com o que nos é descrito pelo próprio texto, que, ao que percebemos, menciona Atos 16:6, como uma continuação lógica da sequência de cidades apresentadas nos anteriores, e que colocariam esta carta na posição de primeiro trabalho epistolar de Paulo em defesa das comunidades nascidas em seu primeiro esforço missionário. Capítulo 5. Carta aos Coríntios. Coríntios, 56 depois de Cristo. Terceira viagem missionária de Paulo. Continuando nos percursos das viagens missionárias do apóstolo e sua equipe, passamos a tratar dos eventos relativos à sua terceira campanha. Quando então podemos falar acerca da confecção das cartas que podem ser datadas de aproximadamente 56 e 57 depois de Cristo. As epístolas que o apóstolo endereçou aos cristãos que são fruto de sua segunda campanha missionária.
quando então, depois de uma breve estadia em Atenas, a capital dos helenos, dirigia-se a Jerusalém. Mas antes, junto com Silas e seu filho na fé Timóteo, empreende a obra de evangelismo dessa importante cidade portuária, que assim é descrita na nota introdutória à primeira carta de Paulo aos Coríntios da Bíblia comentada de John MacArthur, página 1525, editora SBB, 2010. A cidade de Corinto estava localizada na Grécia Meridional, onde ficava a província da Acaia, 76 quilômetros a oeste de Atenas. Essa parte mais baixa, o Peloponeso, está ligada ao restante da Grécia por um extenso istmo de 7 quilômetros, o qual é cercado a leste pelo Golfo Cirônico e a oeste pelo Golfo de Corinto. Corinto fica perto do centro do istmo e está situada de modo proeminente num alto planalto. Por muitos séculos, todo o comércio entre o norte e o sul tinha que passar pela cidade ou perto dela. Nessa cidade, Paulo permanece por cerca de 1 ano e meio. Atos 19:11. Dela parte, após isso, deixando uma problemática, mas exuberante e florescente igreja, acerca da qual manifesta sentimentos bastante intensos, quer os exortando acerca de sua imaturidade, 1 de Coríntios 3:1, mas também encontra ocasião em manifestar seu apreço pela poderosa manifestação do poder do Espírito entre eles, 1 de Coríntios 1:7. Apesar das intensas divisões causadas por falsos mestres, criadores de facções, 1 de Coríntios 1:12, e de pessoas levianas, 1 de Coríntios 5:1, que muito entristeceram e tornaram penoso o trabalho do apóstolo, mas de modo algum arrancaram dele o amor por esta que era sua cria. 1 de Coríntios 4:14. E marca de seu apostolado: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. 1 de Coríntios 9:2. Aproximadamente 54 depois de Cristo, conforme nos é informado em Atos, e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, e chegou a Éfeso, e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes despediu-se deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém.